Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre logaritmo. Logaritmo é utilizado para medir os terremotos, tá? Só para vocês saberem onde é utilizado, ok? Então, assim, logaritmo, ele vem nesse formato, tá? Neste formato aqui, ó. Aonde nós temos o log de B na base A. Então, o A é a base, o B é o logaritmando, e o X, que é o valor que eu estou procurando, é chamado de logaritmo, ok? Eu coloquei um exemplo aqui na frente para vocês. Então, o exemplo é sempre fazendo esse formatinho aqui, ó, como se fosse uma bolinha, tá? Na resolução dele. Então, eu coloquei aqui, log de 8 na base 2 é igual a x. Então, o 2, ele vai virar uma potência, 2 elevado a x, e o resultado é igual a 8. Sempre vai ser essa bolinha. E como se resolve? Bom, 2 elevado a x é igual a 8. É a primeira sentença na hora da resolução. Para resolver isso, eu vou utilizar o exponencial, que é a inversa do logaritmo, tá? Então, no exponencial, diz-se que quando você tem uma igualdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformá-las na mesma base. Então, eu vou pegar esse 8, vou utilizar da fatoração, que é o 2 à terceira, colocar aqui 2 elevado a x igual a 2 à terceira, cancelar as bases ou simplificá-las, né? E o que me resta é o valor do logaritmo, que é x igual a 3. Aqui eu trouxe mais 3 exemplos para vocês. Nós temos aqui, sempre fazendo a bolinha, 6 elevado a 2, que é igual a 36, né? Então, 2 elevado a 4 igual a 36. 1 quinto elevado a menos 1 é igual a 5. Então, é sempre fazendo esse formato de bolinha. Isso é muito importante. Quando nós temos o logaritmo também pode se apresentar para você nesse formato aqui, ó, como não tendo a letra A aqui embaixo. Isso significa o quê? Quando eu não tenho essa letra A, está simbolizando que ele é um logaritmo de base 10, tá? Então, esse 10, ele pode se apresentar, como ele pode não se apresentar também, tá? A resolução é sempre a mesma. No caso, aqui ficaria 10 elevado a x, que é igual à letra B, tá? Dentro do logaritmo, nós temos as propriedades. Propriedades são as mesmas que nós utilizamos dentro da potência. Então, quando eu tenho uma base e 2 elementos sendo multiplicados, isso significa que é uma soma de logaritmo. Então, dentro das potências, nós temos aqui, ó, eu trouxe para vocês a tabela de propriedade da potência, que diz o seguinte, que quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, automaticamente o expoente se torna uma soma. Automaticamente, se na multiplicação eu somo, na divisão eu vou ter que subtrair, porque ela é sempre uma operação inversa, tá? Outra propriedade que nós utilizamos muito no logaritmo é o expoente, quando o expoente é negativo. Então, vamos lembrar, quando eu tenho uma potência negativa, automaticamente eu sei que aquilo ali é uma fração. Ou vice-versa, se eu tenho uma fração, eu também consigo transformá-la em potência. Então, dentro das propriedades do logaritmo, nós vamos utilizar ó, log de B vezes C na base A. É a mesma coisa que o log de B na base A ou mais o log de C na base A. Então, aqui nós temos 2 exemplos, né? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Ó, log de 8 vezes 2 na base 2. Isso significa que é o log de 8 na base 2, mais o log de 2 na base 2. Aí eu tenho que resolver uma por uma primeiro, para depois colocar os resultados. Então, eu sei que 2, o log de 8 na base 2 é o 2 elevado a x, que é igual a 8. Então, aqui vai dar 3.
Aqui é a mesma coisa, é 2 elevado a x, que é igual a 2, que o resultado é igual a 1. E eu vou somar. A próxima propriedade é sobre a divisão, ou, no caso, a fração. É a mesma situação. Se eu estou multiplicando, eu somo. Se eu estou dividindo, eu vou subtrair. Então, vai ficar o log de A, o log de B na base A, menos o log de C na base A. Aqui eu dei um exemplo. Log de 27 terços na base 3. Então, ficaria log de 27 na base 3, menos o log de 3 na base 3. Faço a bolinha individual separadamente. 3 elevado a x é igual a 27. Para achar o 27 na tabuada do 3, eu multiplico 3 vezes. Então, é o 3. 3 elevado a x é igual a 3. Ou, no caso, 3 elevado a 1, que é igual a 3. Tá? A próxima propriedade, ela fala sobre quando eu tenho uma potência de uma potência. Isso significa o quê? Quando eu tenho o log de uma potência na base A, essa potência, o expoente dessa potência, ele sempre vai vir antes do logaritmo como uma multiplicação. Então, neste caso aqui, ó, vou deixar um pouquinho maior. Este exemplo aqui, por exemplo, ele ficaria assim. Esse 3 é o expoente do 2, então, ele virá aqui na frente, como 3 vezes, aí eu vou repetir log, vou copiar que fica mais fácil do que entrar na... Vai ficar o 3 como expoente, e aqui é só eu tirar a parte de cima. Aqui vai ficar 2 elevado a 2. Então, aqui, na verdade, ele vai ficar 3 que multiplica um log de 2 na base 2, certo? Na resolução, é simples. Como eu tenho 2 na base 2, eu sei que é 1. Por quê? Quando eu vou fazer aqui, vai ficar assim, 3 vezes 2 elevado a x é igual a 2, então é 1. 2 elevado a 1, que é igual a 2. Aqui, igual 3 vezes 1, no caso, que é 3. Tá? Aqui eu trouxe um outro tipo, que é a mudança de base. Tá? Então, nós temos lá log de CB. O que significa CB? CB é como se fosse aqui, ó. Eu dei um exemplo numérico, fica mais fácil para a gente enxergar. O logaritmo, quando eu tenho, não sei se vocês perceberam, mas quando nós estamos trabalhando com logaritmo, todos eles são múltiplos. Aqui, ó, o A e o B, ele é múltiplo, ó. Então, 6, eu tenho 36 na tabuada do 6, eu tenho 16 na tabuada do 2, e eu tenho o 1/5 aqui também dentro da tabuada do 5, né? Agora, neste caso aqui, eu não tenho 7 na tabuada do 3. Então, quando acontece isso, eu vou trabalhar com base 10, que é aquele caso que eu falei para vocês. Não há necessidade de colocar o 10 aqui. Então, ele poderia ser escrito dessa forma: o log de 7 dividido por log de 3. Qual é a resolução disso? Quando nós trabalhamos com logs que não têm dentro da mesma tabuada, como a gente viu lá em cima, nós vamos procurar isso em tabelas. Essa tabela tem na apostila de vocês, ok? Aqui eu trouxe para vocês alguns exercícios para a gente fazer junto, ok? Então, primeiro, ó, eu já deixei pronto as bolinhas aqui para a gente saber que tem que fazer a bolinha. Quando eu pego um exercício desse tipo, o que eu tenho que fazer primeiro? Olhar aqui, ó, não é 49? Então, eu sei que tenho que fazer a fatoração. A minha fatoração está aqui embaixo, ó. 49 dividido por 7 dá 7, 7 dividido por 7 dá 1. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar isso aqui
certo? Olha lá. Eu sei que é 7 ao quadrado, então eu vou colocar 7 elevado a x, que é igual a 49. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a bolinha. Então, eu vou pegar a bolinha. Vou pegar a bolinha e vou colocar aqui, ó. Fiz a bolinha. 7 elevado a x, 7x, igual a 49. Segundo passo, eu vou pegar e vou transformar o 49 em potência. Tá aqui. O 7 elevado a x igual a 7 elevado ao quadrado. Cancelo os dois setes e eu vou obter o x, que é igual a 2. Tá? Então, aqui eu obtive o meu resultado, certo? Vou fazer um outro exemplo, do 81. Então, primeiro passo, vou pegar o 81, né? E vou fazer o MMC dele. Então, ó, fiz o MMC bonitinho, né? Achei o MMC, deu 3 elevado à quarta. Fiz isso aqui, vou lá e vou fazer a bolinha. 3 elevado a x, que é igual a 81. Então, vou lá e pego 3 elevado a x, ponho aqui embaixo. 3 elevado a x, que é igual a 81. O 81 já fatorei. Então, é 3 elevado à quarta. Vou lá, coloco aqui. Cancelo os 3 e vou obter o valor de 4. Faço a mesma coisa agora com esse outro. 4 elevado a x, que é igual a 256. Então, vou lá e pego 4 elevado a x, que é igual a 256. Pego aqui e coloco lá. Sempre fazendo a bolinha primeiro. Agora, 256, faço a fatoração do 256. Pego lá 256, faço a fatoração. Encontrei 1, 2, 3, 4. 4 elevado à quarta potência. Então, coloco o 4 elevado à quarta potência embaixo do 256. Cancela a base. A base é quando está igual. Então, 4 é igual a 4 e eu vou obter o resultado que fica em cima, que é o x igual a 4 também. Vou fazer a mesma coisa aqui, 2 elevado a x, que é igual a 128. Então, pego lá, 2 elevado a x, que é igual a 128. Pego 128, vou fazer a minha fatoração, encontrei o 2 elevado a 7. Pego esse 2 elevado a 7, vou substituir aqui embaixo, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 7. Corto os dois e vou obter o x igual a 7. Esse é o passo a passo, né, gente? Aqui, ó, eu trouxe o exemplo com a multiplicação na frente. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, eu tenho que resolver o log de 81 na base 3. Só que eu já resolvi ele aqui em cima. Então, eu já sei o resultado dele. Então, eu sei que é esse 3 vezes o 4 e eu encontro o valor de 12. Pronto, acabou. Bem facinho, bem simples. Outra propriedade, aqui eu trouxe mais 4, né? Uma soma, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão. Vamos começar pela soma. A soma, a mesma coisa, ó, já fiz todo esse processo aqui do 81, certo? Que ele tá aqui, ó. Então, ele deu 4, certo? Então, aí eu volto lá e eu sei que o log de 81 sobre 3 é igual a 4. Então, eu sei que é igual a 4. E também fiz, no caso, não fiz lá atrás, mas fiz aqui, ó, para vocês verem, ó, a bolinha, né? Ó, 5 elevado a x é igual a 625. Pego 625, fatoro, ó, a fatoração dele tá aqui, ó, certo? Pego essa fatoração, que deu 5 elevado à terceira, coloco lá, cancelo 5, obtenho 3. Então, aqui, desculpa que eu tô fazendo confusão, 256 deu 4 elevado à quarta. Então, 4 elevado à quarta, o valor é 4. 4 mais 4, 8. Agora,
no menos. Ó, o 256, 625 que eu fiz aqui em cima. Então, o resultado aqui deu 3. Então, deu 3 aqui. Então, aqui eu vou fazer assim. Deu 3, esse primeiro valor. Faço esse primeiro valor. Certo? Menos. E o 128? O 128 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu sei que vai ser o 7. Então, eu vou fazer 3 menos 7. E vou obter aqui um igual a menos 4. Menos 4, ok? Subtração e soma, ok. Multiplicação. O que que acontece na multiplicação? Na multiplicação, eu tenho que fazer o quê? Uma soma, porque toda multiplicação é uma soma. Então, eu vou pegar o log de 4 e o log de 8 na base 2. Então, ficaria o log de 4 na base 2. E vou pegar essa outra parte, que é o log de 8 na base 2, através de uma soma. E eu vou encontrar novamente o quê? Os dois logs. Então, aqui, ó, 2 elevado a quanto que vai dar 4? É 2. E 2 elevado a quanto que vai dar 8? É 3. Então, eu sei que é o 2 mais 3. E eu acho o valor de 5. Quando eu faço divisão, ó, presta atenção, aqui, ó, 5 e 7 não tem na mesma tabuada, nem 2 e 3. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar eles como base 10. Então, ficaria o log de 7 mais o log de, menos o log de 5, porque é uma subtração. Então, o log de 7 menos o log de 5. E embaixo eu vou fazer a mesma situação. O log de 3 menos o log de 2. Lembrando, esses valores eu vou pegar em tabela. Então, vai ficar o log de 7 é o 0,84 e o log de 5 é o 0,69. Faço a subtração, obtive o resultado. Agora, vamos para a parte de baixo. O log de 3 é o 0,47 e o log de 2 é o 0,3. Coloco o resultado aqui. Neste caso, eu consigo fazer 0,15 dividido por 0,17 e eu vou obter o 0,88, que é o valor correspondente dele aqui. Ok? Bom, por hoje é só. Assistam a próxima aula, que é a resolução das funções para montagem do gráfico de função logarítmica. Boa tarde a todos.